Bom dia, vascaíno, bom dia, vascaína, sejam todos bem-vindos, eu sou Adailton Senna e você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs, com notícias do Vasco. E você que passou um período longo de abstinência, agora é um jogo atrás do outro, daqui a 2 dias tem Vasco de novo. Vamos às notícias. Vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje repercutindo um pouco ainda o que foi o grande jogo de ontem, Vasco 1, Fortaleza 0 em São Januário. E a primeira notícia do dia, eu queria falar que antes da chegada de Ramon Dias ao Vasco, o Vasco não havia conquistado nenhuma vitória lá no nosso Caldeirão. Após a chegada do treinador, o clube venceu 3 partidas, empatou uma e perdeu uma, que foi exatamente o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. Ou seja, o Ramon, que tanto fez questão que tivesse público novamente no estádio, tanto lutou por isso nas entrevistas lá no início, quando ele chegou, ele falava muito, quando a gente estava com o estádio ainda interditado, ele falava muito da importância da torcida junto com o time, e a prova disso está aí. Ontem foi um jogo extremamente difícil, um jogo realmente que a torcida colaborou e muito, a torcida cantou o jogo inteiro e via nos jogadores um reflexo do que estava tendo na arquibancada. Muita disposição, muita vontade, muita luta, e aí o triunfo, a vitória, chegou no gol do Payet. Então a importância do Ramon, que consertou o que a gente tinha de errado com o Barbieri no início do campeonato, a sua chegada realmente transformou e está fazendo de São Januário novamente o grande caldeirão e o 12º jogador, porque tem sido de uma importância muito grande a força dessa torcida. E eu queria falar um pouquinho do zagueiro Maicon. O zagueiro Maicon, ele chegou ao Vasco desacreditado e sob muitas críticas. Trabalhou em silêncio, quietinho, na dele, e se tornou hoje uma peça muito importante na frente aí dessa arrancada que o Vasco está tendo no segundo turno. Então é muito importante que quando o jogador no nível do Michael chega no clube, que a gente tenha cuidado na hora das críticas. Eu sei que às vezes é inevitável, principalmente em função de tudo que a gente passou ao longo dos anos, e aí você recebe a notícia que a contratação de um zagueiro como o Michael, que não tinha tido ali no Santos uma boa temporada, né? A gente ainda tinha aquela visão do Michael do São Paulo, mas nos últimos trabalhos dele, principalmente no Santos, não tinha ido bem. Mas o Michael conseguiu aí reverter a situação, fez com que realmente a torcida voltasse a acreditar nele, e ele está jogando, cara, com uma serenidade, com uma seriedade, com uma disposição impressionante. Ontem, pelo menos uns 2 ou 3 lances, de 2 ou 3 bolas que atrasaram para ele meio que na fogueira. Cara, a disposição que esse cara foi para a bola, para quem estava lá ao vivo, dava para ver claramente como ele está mudado. Eu acho que o ambiente do vestiário de São Januário o revigorou. O cara tá treinando nas folgas, tá postando sempre malhando ao lado lá da sua esposa. Então o Michael está de fato numa disposição muito grande, e isso tem ajudado o seu futebol, que está crescendo. Graças a Deus, na ausência do Medel, a gente tem um zagueiro aonde e com quem a gente pode contar. Então vamos continuar torcendo para que ele continue mantendo esse nível de atuação, para que a gente consiga chegar ao final do campeonato com uma defesa sólida, com uma defesa bem estruturada, e na necessidade de que ele entre, ele vai dar conta do recado naturalmente, normalmente, como ele vem fazendo. E ele postou ontem nas redes sociais o seguinte: o Espírito Cruz Maltino entrou em campo ontem. Foi bom ver vocês, torcedores, de pé. Vasco da Gama, nossa missão não pode parar. Isso via Instagram, ele fez essa postagem muito interessante, porque ele está incorporando esse espírito do torcedor vascaíno. E isso é muito legal, da gente ter o time em sintonia com a torcida. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco.
Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. Mais uma grande partida de um dos melhores goleiros desse Brasileirão de 2023. Léo Jardim, mais uma vez ontem, fechou o gol, fez pelo menos duas grandes defesas, uma cabeçada no finalzinho, no iniciozinho do segundo tempo, logo depois que o Vasco abriu o placar, foi fundamental, porque aí o Fortaleza veio todo para cima, logo que saiu a bola, veio todo para cima na tentativa de empatar, ele fez uma excelente defesa, deu tranquilidade para nossa zaga, então realmente o Léo tem fechado o gol, é o jogador com mais defesas difíceis no campeonato, merece todo esse destaque que ele está tendo, porque realmente, debaixo ali dos três paus, ele realmente segura tudo. Tem uma certa deficiência na saída de gol, tem uma deficiência na reposição, mas debaixo das traves ele tem se garantido e tem feito com que a gente conquiste as vitórias, segurando pelo menos o 0 no placar. Cara, muitas vezes as críticas são feitas quando necessárias, mas também nós devemos dar aí flores, palmas e agradecimentos quando são merecidos, né? O trabalho do scout do Vasco foi perfeito na descoberta do Matheus Carvalho. Ele realmente estava num time de terceira divisão, que era o Náutico. O garoto sempre que entra, ele corresponde na marcação e também com a bola nos pés ele tem demonstrado ter talento. Então é uma boa peça de reposição, é uma boa peça para se manter no elenco para o ano que vem, já que ele tem apenas 21 anos. Então, se lapidado, na mão certa, do treinador certo, a gente vê que ele tem muito potencial e foi realmente um tiro certeiro do scout do Vasco na contratação do Matheus Carvalho. A gente chegou zoando pelo apelido, a gente chegou zoando porque ele vinha de um time de terceira divisão, mas tem, toda vez que entra em campo, tem demonstrado que realmente a sua contratação valeu muito a pena. Nas últimas 11 rodadas, o Vasco só fez menos pontos do que o Red Bull Bragantino. Isso mesmo, o Vasco nas últimas 11 rodadas conseguiu uma façanha incrível, que foi se manter ali no G4 do campeonato. Se o campeonato tivesse somente essas 11 rodadas, o Vasco teria nesse momento 21 pontos, 22 o Bragantino, 19 o Atlético Mineiro, 19 o Fortaleza, 19 o Palmeiras, 18 o Botafogo, 18 o Atlético Paranaense, 17 Bahia, 17 Flamengo, Fluminense 16, Corinthians 15, Goiás 15, 14 para o Cuiabá, Grêmio também 14, Santos 14, e aí depois na zona de rebaixamento nós teríamos Internacional, Cruzeiro, América e Coritiba, com São Paulo ali com 10 pontos. Então seria um aproveitamento de 64%. Galera, é muita coisa. É realmente um aproveitamento de G4. Tudo isso na mão de Dom Ramon. O Vasco precisava estar com o Ramon desde o início do campeonato. Nós estaríamos vivendo uma outra fase, nós estaríamos vivendo um outro momento. Mas o se não existe, temos que partir agora para os 11 jogos que faltam para a gente tentar aí, de alguma maneira, recuperar esse tempo perdido. Quem sabe aí beliscando uma Sul-Americana. E quem esteve em São Januário ontem foi o nosso Big Boss, né? Sempre de boné, sem muita expressão facial. O Josh Wander esteve presente em São Januário na vitória do Vasco sobre o Fortaleza. Eles estiveram aqui presentes para a reunião do conselho, acabaram ficando aí para assistir o jogo. Bem ou mal, foi bons fluidos que ele passou aí, não sei se ele é pé quente ou é pé frio, mas a verdade é que o Vasco venceu com a presença dele lá nas tribunas sociais, com aquele jeitão dele meio americano, nerd, aquele bonezinho na cabeça, aquela falta de expressão, mas se pagar as contas em dia, a gente está satisfeito. O governador Cláudio Castro sancionou a Lei Gui, que cria uma pensão a ser paga pelo Estado a paciente que tem a epidemolíase bolhosa, que é a doença que o nosso querido Gui tem. Além do Gui, esse projeto que foi aprovado pela LERJ vai favorecer a outras 58 pessoas do Estado que também sofrem
da mesma doença. Então, essa pensão vai servir para custear os remédios, o tratamento. Então, é uma grande vitória do nosso querido Gui. A proposta foi feita pela mãe dele, né? E a LERJ aprovou essa lei. Então, a vitória do Gui é uma vitória da torcida do Vasco, porque esse menino ganhou a projeção que ele ganhou por ser vascaíno. Então, foi abraçado pelo PEC, pelo Figueiredo, aí ganhou lá a projeção. E com isso, mais uma vez, a torcida fazendo, né? Dessa vez na figura do Guilherme, fazendo aí um bem para a sociedade com a criação dessa lei. Então, parabéns à família do Guilherme, parabéns a todos os envolvidos para que isso seja realmente um benefício a quem precisa. E depois da pressão que o Vasco fez, né, o próprio governador do estado do Rio de Janeiro vai abrir um processo para escolher quem vai administrar o Maracanã. A empresa vencedora terá o direito de administrar o Maracanã a partir de 1º de janeiro de 24 e vai ficar até que haja um vencedor da licitação. A princípio, deve ter a renovação da TPU mais uma vez para o time lá da Gávea, né, que deve ir até dezembro, e aí a partir de janeiro vai ser feito um chamamento para poder escolher a empresa que vai gerir, e aí o Vasco vai poder participar e quem sabe vencer, e aí a partir do ano que vem vai ter licitação, e aí é um outro processo que provavelmente nós também vamos estar brigando. Então, mais uma vez, mais uma renovação, mais uma facilidade para o time da Gávea, colado lá com o Fluminense, e vamos ver aí como é que vai se comportar essa renovação, e vamos esperar que tenha realmente um vencedor que trate melhor o patrimônio público. E o zagueiro Medel foi julgado na manhã dessa quinta-feira, dia 19, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta lá daquela expulsão diante do Santos e foi absolvido. O jogador já cumpriu um jogo de suspensão automática, está liberado para ser relacionado no clássico diante do Flamengo e está liberado. A gente temia aí que ele pudesse pegar de 4 a 12 jogos por causa daquela expulsão, que seria a pena mínima seria de 4 jogos, mas deu tudo certo. Está liberado, vai poder jogar normalmente o clássico e, se Deus quiser, até o final do campeonato, sem nenhum problema. Então, teremos nosso capitão de volta, em forma, descansado, jogou somente na terça-feira com a seleção do Chile, então ele teve quase que a semana cheia aí para se preparar para pegar o clássico no domingo e espero que ele faça uma boa partida. E o Vasco terá um reforço de Medel e Paulinho contra o Urubu nesse domingo. O Vasco vai ter a volta não só do Medel, que já cumpriu suspensão, e como nós acabamos de dizer, foi absolvido, e o Paulinho, que também cumpriu suspensão aí dos 3 cartões amarelos, então ele vai estar voltando nesse clássico. Então, mais uma dor de cabeça aí agora para o Ramon montar esse meio de campo. Vamos ver como é que quem sai para a entrada do Paulinho, que não pode ficar de fora. Então o Vasco ganha esses 2 reforços aí para um jogo muito importante, um jogo que a gente tem que realmente pegar e jogar nessa pegada que nós jogamos contra o Fortaleza para conseguir arrancar os 3 pontos e, quem sabe, dar a nossa arrancada, o nosso sprint aí para fugir dessa zona do rebaixamento. E quem teve uma atuação ontem muito digna, muito boa, foi o Dimitri Payet. Ele teve aí a maior nota do SofaScore no time, em Vasco 1, Fortaleza 0. Ele teve um chute a gol, o único chute que gerou o gol, um passe decisivo. Ele teve 20 de 27 passes certos, ele acertou aí 74%. Teve um drible certo, ganhou 3 de 5 duelos, 3 bolas recuperadas, uma falta sofrida e foi a maior nota do SofaScore, 7,6 foi a nota dele nesse jogo contra o Fortaleza. Estamos todos muito esperançosos que ele realmente adquira a forma física, talento a gente sabe que ele tem de sobra. Ontem ele fez uma partida realmente digna, não só pelo gol, não só pelos 3 pontos, mas realmente pelo desenvolvimento, principalmente quando ele passou para o meio. Eu acho que é um erro manter ele na esquerda ali, mas o Ramon, obviamente, sabe muito mais de futebol do que eu, e porque no meio ele desenvolve muito melhor o seu futebol, tem uma visão mais ampla, ele pode, num drible, conseguir quebrar uma linha, fazer um gol como ele fez, que, porra, ele tinha pouco ângulo ali, conseguiu segurar, proteger bem a bola, tocou no cantinho, indefensável. Então, tem muita qualidade, muito talento, e a gente precisa disso. Jogadores que realmente vão decidir, jogadores que vão chamar a responsabilidade
eu tenho certeza que ele agora melhorando, depois desse peso que saiu das costas dele de ter feito o primeiro gol com a camisa do Vasco, eu acho que as coisas tendem a melhorar para o lado do Payet, melhorando para o Payet, vai melhorar para todo o time, vai melhorar para a gente. E um fato muito interessante que chamou a atenção na sua comemoração, que ele correu na direção do Alex Teixeira. Ele foi o cara que primeiro quis abraçar, e aí, quem sabe, o Vasco vai ter que renovar com o Alex Teixeira por conta aí desse carinho do Payet com o Alex. Mas é incrível, ele cruzou o campo inteiro, foi para o banco de reserva, e o primeiro cara que ele deu um grande abraço foi no Alex. Muito provavelmente o Alex está ajudando muito a ele aí nesse momento, nessa fase de adaptação dele, não só ao país, não só ao clima, não só ao futebol. Né? São vários fatores aí para ele ter que se adaptar. Às vezes a gente fica só pensando no campo, mas tem todo ao redor, né? O cara chega num país diferente, língua diferente, clima muito diferente que ele estava acostumado, um futebol muito diferente, e aí de repente a ajuda de um amigo, como parece ser o caso do Alex Teixeira, acaba fazendo com que esse processo de adaptação seja mais rápido, e com isso ele foi lá carinhosamente agradecer o amigo, provavelmente pelo apoio que ele tem dado, porque foi muito nítido. Ele fez o gol, não quis falar com ninguém ali que estava em campo, correu direto para o banco e foi dar um abraço no Alex Teixeira. Muito legal da parte dele, muito legal da parte do Alex, e isso só vem somar e mostrar o quanto o nosso vestiário está em paz. Alex não tem sido aproveitado nos últimos jogos e mesmo assim está lá dando força ao companheiro e vibrando junto. Então, temos tudo para sair e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa zona de rebaixamento. Eu queria reparar uma injustiça que eu cometi ontem na nossa análise do jogo contra o Fortaleza. Eu falei muito pouco, eu acho que eu nem falei do Paulo Henrique. Um jogador que ontem fez uma partidaça, um jogador que realmente resolveu o problema da lateral direita, com muito vigor físico, com muita vontade. Teve um lance que ele salvou o gol, botando o pé na hora certa, impedindo o chute do adversário. Então, o Paulo Henrique, nesse momento, parece ser em atividade, né, porque tem um Gabriel aí na fase de transição, ser o melhor lateral direito que nós temos no momento. Então, acho que vale a gente dar o nosso apoio, vale a gente contar com ele para os próximos jogos, porque realmente o Robson não foi bem na posição, o Puma não correspondeu desde que chegou, e o Paulo Henrique realmente no jogo de ontem, e eu tinha comentado isso um dia antes, quando a gente falava do jogo, que ele mais condicionado, depois de 9 dias da data FIFA, provavelmente ele ia ter uma performance melhor do que ele vinha tendo. E não deu outra. O jogo, tudo bem que o time como um todo jogou muito bem, mas ele teve uma partida muito justa, uma partida muito boa. Então, vai aqui o meu comentário e aí fazer uma reparação de que ontem na correria, chegando de madrugada para gravar o vídeo, eu acabei não mencionando a bola que jogou o Paulo Henrique. Espero que ele mantenha esse nível e espero que agora, no domingo, a gente possa ter realmente a lateral direita sem problemas, até porque vai ser um grande desafio, né? Porque quem joga por ali vai ser o Bruno Henrique, e se ele se sair bem enquanto o Bruno Henrique, vai ganhar moral, vai ganhar força no elenco, vai ganhar disposição para seguir adiante até o final do campeonato. Então, vamos torcer para que dê tudo certo e o nosso problema de lateral direita tenha sido resolvido a partir aí desse jogo de domingo. E uma outra informação que não é mais novidade entre os vascaínos. Acabou os ingressos, tá? Não tem mais ingressos para o Clássico. Esgotou os setores tanto do Flamengo quanto do Vasco. Novidade nenhuma, porque a torcida do Vasco realmente sempre vai fazer a parte dela, não importa a situação que o clube esteja. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí. Bom, galera, esse foi o nosso Bom Dia Cast de hoje. Já já vai ter Vasco e Flamengo no Maracanã. Falta pouco, mais um grande jogo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E se você quiser, você pode virar membro a partir de R$ 1,99 e concorrer a uma camisa oficial na
Loja Gigante da Colina de Bangu. É um oferecimento da Gigante da Colina de Bangu. Basta você se tornar membro, basta você fazer parte da família Podcast Cruz Maltino para poder concorrer no último domingo, na domingueira, na live de domingo, vai ter o sorteio da camisa oficial para os membros do canal. Então, não perca a oportunidade de sair com uma camisa oficial do Vascão, beleza? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e até amanhã. Valeu!